Ontem eu fiz uma leitura das causas do acidente com o ATR-72 da Voipass. Obviamente tem muita bobagem sendo dita aqui na internet, eu não vou mostrar essas bobagens. O que eu quero te mostrar nesse vídeo agora, que não foi o gelo em si que ocasionou o acidente. Não foi um fator predominante no caso para que ocorresse o acidente da Voipass. Na conclusão final do CENIPA, ele diz que contribuiu, o que é muito diferente de ser um fator principal. Eu quero te mostrar hoje, conforme o relatório, por que exatamente a aeronave caiu. E isso são fatos. Primeiro ponto para você entender: a aeronave era certificada para operar com formação de gelo, mas não na condição de severe ice, gelo severo. Ela poderia sim voar nessas condições de gelo severo, mas não por tanto tempo como ocorreu no dia do acidente. Ou seja, a aeronave deveria sair daquela condição rapidamente. Ela tinha condições de sair daquela situação. A aeronave foi despachada em uma condição errada. Tudo que eu estou falando aqui, só estou trocando as palavras, mas são fatos do relatório. Em um nível de voo, ela foi despachada onde havia gelo severo, no nível 170. E como a aeronave ficou muito tempo sobre essa condição de gelo severo, aumentou o arrasto do avião, diminuindo a performance da aeronave. Havia condição de gelo severo entre o 140 e o 180. Isso é em pés, para quem não sabe. 14 mil pés, 18 mil pés. Só dividir por 3. Outro fator que os pilotos olharam e falharam foi no planejamento de voo, porque eles não questionaram justamente o nível 170, já sabendo das condições meteorológicas daquele dia para a realização do voo, né? Gelo severo. O próprio relatório diz que houve ali uma complacência por parte da tripulação. Tem jornais colocando na manchete que o avião não deveria ter decolado, pois o para-brisa estava inoperante. Sim, esse fator não contribuiu para que o acidente ocorresse. Ele poderia ter evitado, afinal de contas a aeronave não iria decolar, o que é muito diferente. Então não tem conclusão que o para-brisa contribuiu, a falta da operação dele, né, em funcionamento contribuiu para o acidente. O relatório é muito claro. Mesmo com o para-brisas inoperante, o avião poderia decolar, mas não com previsão de chuva 1 hora antes ou até depois da conclusão daquele voo, que era o caso. Sim, havia previsão de chuva. O despacho não deveria ser autorizado daquela aeronave. Mas ficou clara essa questão do para-brisas, né? Ele não foi, digamos assim, o culpado do acidente em si. Um dos problemas não reportados foi justamente a questão do airframe de icing, que é lá o sistema de gelo que atua na estrutura da aeronave justamente para remover o acúmulo de gelo nas asas, caudas e fuselagem durante o voo. Ele já havia apresentado problemas em voos recentes e simplesmente não tinha qualquer menção no diário de bordo. Isso também está todas na conclusão que eu li ontem aqui para vocês. Inclusive no voo anterior, essa mesma aeronave, com a mesma tripulação, aconteceu exatamente o mesmo problema. Esses dois pontos são características de falhas na empresa, ou seja, negligência, que é a palavra certa para ser usada aqui nesse momento. Eu não sou corporativista, eu não defendo ninguém, não sou fanboy de ninguém, só estou passando os fatos aqui. E com gelo nas asas, o ATR perdeu o desempenho dentro do esperado pelo fabricante. Foi relatado velocidades não ideais para aquela formação de gelo. Com os alarmes soando na cabine, conforme o relatório, o CENIPA até mostrou, muito bem mostrado, diga-se de passagem, na apresentação, os pilotos deveriam ter realizado procedimentos previstos no manual. Ele poderia voar naquela formação de gelo, não por tanto tempo, mas deveria ter feito ações para sair daquela condição. Os pilotos não fizeram nenhum contato verbal entre si sobre esses alertas e muito menos tomaram alguma ação sobre os avisos de baixa velocidade e perda de performance do ATR. Isso também foi verificado quando a aeronave começou a rolar para a direita, já ali no início do stall. Estava aquela perda de sustentação, não tomando qualquer atitude em relação ao alarme que dizia para aumentar a velocidade da aeronave naquele momento. Bom, e o pior aconteceu.
A aeronave entrou num estado irrecuperável devido à baixa velocidade que ele atingiu, devido à formação de gelo. Você conseguiu entender que não foi a formação de gelo? Ele contribuiu, sim, mas não é o principal fator para esse acidente. O CENIPA até cita a palavra estranheza devido aos comandos que a tripulação realizou para tentar salvar a aeronave já ali quando ela estava em stall. Foram mantidas conversas pessoais não relacionadas com a operação do caso da aeronave e foi citado mais de uma vez essa parte no relatório, diversos momentos daquele voo, reduzindo a atenção necessária. As palavras do CENIPA elas são muito claras, eu vou até abrir aspas agora, uma frase, ó. O sucesso da ação corretiva estaria diretamente ligado à percepção, ao julgamento e à coordenação da tripulação de voo. O que fica claro, uma maior velocidade da aeronave e voando abaixo da formação de gelo severo no 110 poderia ter salvado aquele voo. Era seguir os procedimentos do manual. O problema é que não foi tentado essa parte pela tripulação. Não foi tentado, tá? Tudo no relatório. Durante o voo do acidente, o copiloto citou a falha do airframe de ice e que ela não havia sido reportada no caso do diário de bordo e que deveriam voar no 110, ou seja, abaixo ali da formação de gelo severo. Mas nenhum áudio do comandante foi registrado em resposta a essa afirmação, esse questionamento do copiloto. Mais uma falha no gerenciamento de cabine. Importante salientar que os pilotos estavam sim aptos a realizar voo em condições de gelo severo, tanto que foram aprovados nos treinamentos, inclusive com a recuperação da aeronave em stall. Lembre-se toda daquela parte, a aeronave não era apta, mas ela poderia voar, mas ela tinha que sair, questão de plano de voo, aí vai vindo aquela bola de neve. Ficou bem claro que o problema em si não foi exatamente o gelo, ele contribuiu? Sim, mas o fator principal foram as ações tomadas pelos pilotos. Nesse caso, a falta delas. Está no relatório. Ontem eu mostrei tudinho que contribuiu por esse acidente, não foi somente isso, foram acho que 15 coisas, né? Foram 15 fatores que contribuíram e 4 que não são afirmativos. Vou deixar o link também para o relatório final aqui nesse vídeo. Rapidinho aqui, para não tornar também o vídeo muito longo, a parte psicológica do comandante tem um detalhe. Ele passava por problemas pessoais, a VoiPass ofereceu um afastamento para ele, mas o comandante decidiu que seria melhor ali continuar voando para manter a cabeça ocupada. Mesmo assim, entrevistas afirmam que o comandante era uma pessoa benquista dentro da empresa e tinha interesse até em buscar umas novas oportunidades de trabalho fora do Brasil. Afinal de contas, também envolve muito a questão salarial. O copiloto também era considerado uma pessoa calma e responsável, mas o gravador de voz relatou conversas de cunho pessoal durante boa parte do voo. Apesar disso, o CENIPA confirma que não foram encontradas evidências que isso tenha influenciado ali na capacidade dos pilotos em comando. Você conseguiu entender? Muito óbvio que não é apenas um fator para que um acidente aconteça. Isso vai muito antes, nesse caso da VoiPass, do voo do acidente em si. Rapidinho aqui, fiscalização errada da ANAC. Eu vou só dar uma pincelada em algumas aspas, eu quero fazer um vídeo mais exclusivo, porque é tanta coisa bizarra que aconteceu. Olha só, relatórios da ANAC apontam que os mecânicos operavam sem consultar manuais técnicos, profissionais executavam atividade de manutenção com base em comunicações informais com mecânicos mais experientes da base. Havia também reportes de execução de serviços sem a supervisão de um mecânico inspetor, tanto na base de Ribeirão como nas bases secundárias. Ações de vigilância também levantavam casos de falta de ferramental básico para algumas intervenções de manutenção em algumas bases secundárias, resultando em comprometimento de qualidade dos procedimentos executados e favorecendo improvisações. Essa parte da ANAC, como eu falei, é bem assustadora. Eu quero trazer, acho que na semana que vem, um vídeo sobre esse assunto que chega até a ser surreal, como a VoiPass estava autorizada a voar. Tem a questão da cultura informal, que você tem nas conclusões de ontem do CENIPA, até a própria ANAC cita isso, só assisti o vídeo de ontem, ele está um pouco massivo, mas vale a pena, tá? Teve a questão do planejamento de voo com falha, a tripulação que ficou inerte aos alertas da aeronave, o copiloto falando que deveria ser feito, mas nada foi feito, conversas informais. Gente, dá para citar ali pelo menos uns 30 fatores aqui, conforme os próprios fatos da própria
a investigação do CNIPA. É uma bola de neve de tanta coisa que aconteceu para que o PSVPB caísse. Era completamente evitável? Sim, era completamente evitável. Mas é aquilo. Não adianta só falar que o piloto precisava aumentar a velocidade, que isso iria salvar a aeronave. Ele nem tentou fazer isso. Precisa ver tudo o que aconteceu por trás disso para chegar na falta de ação durante que os pilotos tiveram durante o voo. O CNIPA avaliou mais de 1.000 voos da aeronave e da Voipes. Foram 2 anos de trabalho e um relatório de 266 páginas, que tem o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conferir ele por completo. Acho que nesse vídeo de hoje eu consegui trazer de uma forma muito mais clara por que o acidente aconteceu, além dos N fatores. Não foi exatamente por causa do gelo, e sim das atitudes tomadas naquela cabine, e ficou muito claro: André, mas você está culpando os pilotos, eles já perderam a vida. Gente, se o relatório existe para trazer as causas do acidente, as causas do acidente foram essas, conforme o CNIPA concluiu. O que deve ser feito? Corrigir todos esses problemas organizacionais para que não ocorra em outras companhias. A Voipes, ela já teve cassado o certificado, obviamente a empresa faliu, iria falir, era uma empresa pequena, quando cai um avião nessas circunstâncias aí. Muita gente também falando, porque já sabia essa questão da formação do gelo, 2, 3 dias, horas depois do acidente. Gente, não foi a formação do gelo, está muito claro. Ele apenas contribuiu. Se não tivesse o gelo, muito provavelmente aquele voo seguiria normalmente para o aeroporto de Guarulhos. Bom, o que a jornalista falou semana passada também, nada de novo, né? Ela só apenas adaptou ali as palavras, então tá tudo certo, ela não mentiu, apenas adiantou a notícia, mas agora com o relatório final tá todo mundo podendo ler que era verdade. Nenhum problema com o avião em si, apesar da recomendação, que eu até comentei no vídeo de ontem, que o CNIPA fez para a ATR, mas assim, aparentemente não era um problema que iria causar um acidente, era apenas uma recomendação para a melhoria dos procedimentos em uma situação como aconteceu no voo da Voipes. Dá uma olhada então no vídeo de ontem, que está um pouquinho mais longo, esse está mega resumido para vocês. Acho que ficou bem claro por que esse acidente aconteceu. Cadeia de fatores, como basicamente todos os acidentes aéreos. Bom, o vídeo de hoje é esse. Então, se você gostou da forma que eu trouxe para você esse conteúdo, eu sei que é um pouco mais maçante só falar e mostrar texto, mas é isso que a gente tem para o acidente da Voipes. Quero só entrar depois num outro vídeo, a questão da ANAC, e eu acho que daí o assunto fica meio que encerrado por aqui. Eu estou meio que esperando também uma resposta da ANAC, porque ela também foi muito negligente em relação a Voipes. É isso. Então, se você gosta do conteúdo do canal, deixa um like, inscreva-se e até a próxima. Tchau!